Prezado candidato, vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito do Trabalho. Na aula de hoje vamos falar sobre o contrato individual de trabalho. Primeira coisa, quando nós olhamos para o contrato individual de trabalho, o senhor tem que passar por o seu conceito. E o senhor vai perceber que quase todos os doutrinadores que definem o contrato de trabalho, eles definem o contrato olhando para as características da relação de emprego. Os senhores lembram das 5 características lá, o Schoeps? Estude Schoeps. Schoeps aparece na sua prova. Depois, se o senhor passar, o senhor toma um Schoeps. Por enquanto, o senhor vai estudar o Schoeps com S, lá, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Dá uma olhadinha que o Maurício Godinho fala em relação ao conceito de contrato de trabalho. Vai aparecer na sua tela e ele fala o seguinte: contrato de trabalho é um negócio jurídico expresso ou tácito, mediante qual a pessoa natural, ou a pessoalidade, obriga-se perante pessoa natural, jurídico ou ente personalizado, a uma prestação pessoal. Olha aí a pessoalidade. Não eventual, a habitualidade, subordinada, a subordinação, e onerosa, a onerosidade de serviços. Então, repare, quando você define contrato de trabalho, basicamente, o que é o contrato? É um vínculo, é um liame jurídico que une empregado ao empregador por força das 5 características da relação de emprego. Agora, a primeira coisa que você vai lembrar na sua prova é o seguinte: quando nós falamos efetivamente do contrato de trabalho, a nossa legislação, ela traz de forma expressa que o contrato de trabalho, o contrato individual de trabalho, melhor dizendo, ele é um acordo tácito ou expresso, correspondente a uma relação de emprego. Nós já discutimos aquela questão relacionada à terminologia inadequada utilizada pelo legislador. Ele fala contrato de trabalho para definir relação de emprego. Nós falamos que deveria ser contrato de emprego e relação de emprego, mas entrou para a história com esse sinônimo. Agora, o que o senhor vai lembrar é o seguinte: quando nós olhamos para a nossa legislação trabalhista, você deve classificar o contrato de trabalho tanto quanto à forma, quanto ao seu prazo de duração. Vai aparecer um fluxograma na sua tela, dá uma olhadinha. Quanto à forma do contrato de trabalho, ele pode ser expresso ou tácito. Quanto à forma expressa, ele pode ser escrito ou efetivamente verbal. Agora, o prazo de duração desse contrato, ele pode ser por prazo indeterminado ou ele também pode ser por prazo determinado. Mas peraí, professor, como assim? Prazo indeterminado, prazo determinado, nós vamos estudar de forma sucinta. Quanto ao prazo de duração, contratos indeterminados, a maioria de nós somos trabalhadores contratados por prazo indeterminado, ou seja, enquanto houver efetivamente a necessidade de manter esse vínculo, ficaremos, então, ad eterno, normalmente. Agora, prazo determinado, você tem data para iniciar e você tem data efetivamente para terminar. Agora, quando nós falamos do contrato expresso, o contrato expresso ele surge de 2 formas. Ou ele é um contrato escrito, como normalmente o senhor assina quando o senhor inicia a sua relação de trabalho, ou relação de emprego com o seu empregador, é aquele contratinho padrão no qual o senhor assina, ou ele pode ser um contrato verbal. Ou seja, você começa a conversar, você faz um acordo através das palavras de prestar o serviço ao empregador. O contrato de trabalho expresso na modalidade verbal, hoje ele é pouco usual no nosso ordenamento, mas ele efetivamente está presente e previsto na nossa legislação. E a última forma é o contrato de trabalho tácito. A palavra tácito, ele representa, nesse contexto aqui, a figurinha de não oposição. Existe empregados contratados para prestar serviço de forma tácita. Tem um conhecido do meu pai, ele tem uma pequena empresa de funilaria, pintura, aqueles funileiros de bairro, e eu estava conversando com ele um dia. Olha o que aconteceu, eu estava lá, fui levar o carro para arrumar, eu estava vendo ele, olha o que aconteceu. Tinha um rapaz na rua onde ele mora, estava desempregado, aí que ele fez? Com dó desse rapaz, chamava esse rapaz para ir comprar para ele, por exemplo, uma peça. Ó, vai comprar uma peça para mim? O cara ia comprar e dava o dinheiro. Olha, vem me ajudar a fazer isso? O rapazinho ajudava, ele dava um dinheirinho. Aí, com o passar dos anos, ele começou a exigir que aquele rapaz efetivamente chegasse cedo para ajudar ele e fosse embora à tarde todos os dias. E foi passando uns anos. Aí um dia eu estava lá conversando com ele, eu falei: ó, Carlão, você tem um empregado contratado de forma tácita.
Ele falou, como assim? Eu nunca virei para esse tranqueira, falei que eu queria contratar ele. Eu falei, lógico que não, você não virou, mas só que, olha os 5 elementos. Olha os 5 elementos do chopp, estão presentes? Estão presentes, em que pese nenhum dos dois ter falado, o amigo do meu pai que queria contratar e o empregado que queria ser contratado, mas a própria situação determina que eles são empregados de forma tácita. Beleza até aqui? Agora, aqui você vai lembrar o seguinte, assim como a relação de emprego, o contrato de trabalho tem as suas características. E a nossa doutrina resume em 7 características diferentes. Dá uma olhadinha na sua tela e nós vamos apontar todas e explicar uma por uma. A primeira delas, o contrato de trabalho é um contrato de direito privado. Segundo, o contrato de direito de trabalho é um contrato consensual. O contrato de direito de trabalho é um contrato sinalagmático, bilateral ou cumulativo. Ele é um contrato sucessivo ou continuado. Ele é oneroso, ele é intuito personae e ele também é um contrato principal. Agora, repare que quase todas essas características nós já estudamos de uma forma ou de outra. Agora, vamos começar a estudar uma por uma. Primeiro, quando nós falamos que o contrato de trabalho ele é de direito privado, e aqui vamos discutir de forma muito sucinta um grande ponto rechaçado e diversas brigas na doutrina, qual é a natureza jurídica do direito de trabalho. Alguns falam que ele é um ramo do direito público, outros falam que ele é um ramo do direito privado, outros falam que ele é uma natureza mística, mas hoje o que vem se prevalecendo é que o direito do trabalho ele é um ramo do direito privado, só que ele tem algumas características sui generis, porque ele comporta de forma maciça a interferência do Estado. O senhor deve estar vendo as regrinhas aí que está mudando a imprensa está falando, o Congresso está querendo fazer algumas alterações em relação à redução do salário por conta de desligamento. A imprensa está passando por dificuldades, ela pode reduzir até determinada quantidade do percentual do salário dos empregados. Acompanhe, isso não vai aparecer na sua prova, porque o seu edital já foi publicado, mas pode aparecer em provas futuras. Agora, quando nós falamos que o contrato de trabalho ele é um contrato de direito privado, nós saímos do pressuposto que as partes que estão contratando, elas estão no mesmo pé de igualdade. E além disso, para que esse contrato tenha validade, ou seja, para que ele efetivamente seja respeitado dentro do ordenamento jurídico, ele deve estar presente 3 elementos que lhe dão validade. 3 elementos do direito civil. Primeiro, é agente capaz. Segundo, o objeto tem que ser lícito. E a terceira é a forma prescrita ou não defesa em lei. Essas 3 características eu não vou te explicar agora. Eu vou te explicar daqui uns 15 minutinhos quando eu for entrar num tema que é chato na sua prova, que se chama elementos do contrato de trabalho. Então, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, nós vamos ver daqui uns 15 minutinhos, beleza? Deixa ela guardadinha aí. Vamos continuar. Depois o nosso contrato de trabalho ele é consensual. Ou seja, o que representa isso? Ele ser um contrato consensual. A nossa legislação, ele traz a possibilidade, efetivamente, de existir o contrato. Não importa as formalidades. Ou seja, se você olhar o contrato de trabalho, basta ver a vontade do empregado e do empregador para serem, efetivamente, empregados e empregadores. Ou seja, a legislação trabalhista não determina uma formalidade, uma forma para ser prescrita. Tanto que, se você olhar o nosso contrato de trabalho, ele pode ser tácito ou expresso, verbal ou por escrito. Então, para se firmar um contrato de trabalho, a legislação não exige qualquer formalidade. Por isso, ele é fruto do consenso das partes. Agora, nossa terceira característica é o elemento sinalagmático. O contrato de trabalho ele também pode ser bilateral ou comutativo. Só um nome que é estranho, sinalagmático. Mas quando nós olhamos para essa característica, você vai lembrar o seguinte, nós temos empregados e nós temos os empregadores. Nesse contrato de trabalho, existem obrigações recíprocas e contrapostas das partes dessa relação. Ou seja, de um lado, o empregado tem a obrigação de prestar o seu serviço. E em contraprestação, o empregador tem o dever de pagar o salário do empregado. Por isso, ele é um contrato bilateral, ele é um contrato sinalagmático, tem obrigações recíprocas e contrapostas entre as partes empregado e empregador.
Depois disso, nós temos o elemento sucessivo, ou também chamado continuado. Ou seja, o contrato de trabalho, ele não se esgota com a prestação de uma única vez do serviço. Ou seja, se eu fui contratado por uma empresa ou por qualquer outra pessoa para prestar os meus serviços, se eu prestar uma vez, eu não esgotei o contrato. Ou seja, existe a continuidade da prestação. Por isso o elemento sucessivo, ou seja, condutas reiteradas, hoje, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente, beleza? Agora, o nosso elemento oneroso, ele é uma condição sine qua non, efetivamente, do contrato. É uma condição de existência desse delito, desse contrato de trabalho. Por uma questão simples. Algum dos senhores trabalha de graça? O senhor fala assim, estou com vontade de trabalhar de graça, o senhor vai? Só se o senhor for trabalhador voluntário, aí tem um contexto. Ou seja, todos os contratos de trabalho, ele tem dentro de si o elemento que se chama onerosidade. Ou seja, o objeto do contrato de trabalho é efetivamente a prestação de serviço e a contraprestação, que é o pagamento em pecúnia. Depois disso, o elemento intuito personae, nós já tratamos dele quando falamos das características do contrato. Ou seja, o empregado, ele, enquanto pessoa física, é quem deve efetivamente prestar o serviço. Ou seja, o nosso direito de trabalho fala o seguinte, o empregado é uma pessoa subjetivamente infungível. Ou seja, ele é uma pessoa infungível, você não pode substituir por outro, nem por melhor ou por pior que seja. Tem que ser necessariamente ele, porque a prestação de serviço ela deve ser pessoal. Beleza? E o nosso contrato de trabalho, ele tem a próxima característica dele aqui, a característica principal. Como assim, professor? Principal? Sim, por conta do contrato de trabalho, pode advir desta relação de emprego diversos outros contratos, que sempre serão acessórios. Não importa quais tipos de contrato que efetivamente exista, o seu contrato de trabalho é sempre principal e os demais serão acessórios. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, você trabalha numa loja como vendedor, perfeito? Vendedor em domicílio. O senhor traz, faz venda em domicílio e eu entrego para o senhor o monstruário. Então fizemos um contrato de trabalho, contrato principal, e quando eu entreguei o monstruário contendo todas as cópias das joias da minha coleção, o senhor assinou efetivamente um contrato de depósito, no qual o senhor se responsabiliza de tomar conta do meu monstruário. Nesse caso, o contrato de depósito ele é um acessório do nosso contrato principal. Professor, se eu trabalho na empresa e sou vendedor externo, por exemplo, eles determinam que eu vou ter ali o contrato de depósito do celular, do notebook, do veículo. Todos esses são contratos acessórios? Exatamente isso. Então, sempre o principal contrato de trabalho, os acessórios são aqueles outros que decorrem da relação de emprego. Beleza até aqui? Próxima característica, e ela não está na nossa relação, é o elemento alteridade. Nós já falamos da alteridade. A alteridade ela representa que o risco da atividade ela corre por conta do empregador. Então, no contrato de trabalho, o empregador não pode passar esse elemento alteridade ao empregado, pois quem suporta o risco da atividade é tão somente o empregador. Beleza até aqui? Tudo tranquilo? Agora, um outro assunto relacionado ainda ao nosso contrato de trabalho é o famoso contrato de experiência. O contrato de experiência ele vem regulado no 442A da CLT. Olha comigo, acompanhe comigo a redação desse artigo, que ele é bem interessante. Dá uma olhadinha no que ele fala. Para fins de contratação, a produção subiu aí para vocês, para fins de contratação, o empregador não exigirá do empregado comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, o contrato de experiência, nós vamos falar dele aqui, daqui a pouquinho, vamos comentar um pouquinho dele. Agora, o tempo de experiência necessário para alguma atividade, ele é uma situação que sempre teve problemas. Quando você olhava, alguns anos atrás, nas divulgações para a contratação de empregados, você percebia que o empregador exigia 2, 3, 5 anos no exercício de uma atividade. E o nosso legislador infraconstitucional entendeu que isso não era algo
proporcional, era algo desmedido. Então ele falou o seguinte: olha, empregador, você até pode exigir o tempo de experiência para a contratação do empregado, mas esse tempo de experiência não pode ser superior a 6 meses. Então o empregador, pode exigir tempo de experiência, desde que não seja superior a 6 meses naquele tipo de serviço. Beleza até aqui? Agora, o que nós vamos falar? Um outro ponto que é um problema dentro da sua prova são os elementos do contrato de trabalho. Olha o que eu vou te falar. Normalmente, a Carlos Chagas não pergunta disso. Normalmente não. Quando ela pergunta, são questões para pentelhar você. Aí quando ela pergunta, você tem que saber, porque é essa questão que vai fazer o diferencial na sua aprovação. Então, uma olhadinha. Quando nós falamos dos elementos do contrato de trabalho, são 3 elementos. O primeiro são os elementos essenciais, o segundo são os elementos naturais e o terceiro são os elementos acidentais. São 3 formas de elementos diferentes. Vamos começar a explicar um por um. O mais importante são os elementos essenciais. Os elementos naturais, eles são os mais fáceis. E os elementos acidentais é aquele que ele vai te cobrar se ele quiser ferrar com a tua vida. Os elementos acidentais são os mais difíceis. Vamos começar aqui, ó. Os elementos essenciais. Lembra no começo da aula agora, eu estava te falando que o contrato de trabalho é um contrato de direito privado? E trouxe para os senhores 3 características que determinam a validade de um contrato de trabalho. E essas 3 características, os senhores lembram? É agente capaz, trabalho efetivamente objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e começar a estudar cada uma dessas características. O primeiro deles é relacionado ao agente capaz. Quando nós olhamos para a capacidade dentro do direito civil, o agente capaz é aquela pessoa que pode praticar os atos da vida civil. Ou seja, ele pode contrair obrigações e efetivamente exercer os seus direitos. Então, o agente capaz do direito civil é aquela pessoa que pode exercer todos os atos, desacompanhado e por si só da vida civil. Então, ele pode comprar, ele pode vender, ele pode negociar, pode fazer qualquer coisa. Agora, quando nós olhamos no direito do trabalho, a nossa capacidade aqui é a capacidade laborativa, é a capacidade que o ser humano adquire para o trabalho. E nós já estudamos isso de formas reflexas quando falamos da proteção do menor. Você deve lembrar o seguinte: quando o nosso ser humano adquire capacidade para iniciar as suas atividades profissionais. Se for trabalhador menor, a partir dos 16 anos. Se for trabalhador aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, a capacidade laborativa, a capacidade do agente, ela se adquire com 16 anos completos para o trabalho menor e para o aprendiz com 14 anos. Beleza até aqui? Agora, o que você deve lembrar é o seguinte: o nosso contrato de trabalho, ele determina que haja e exista contratação para desempenho de atividades lícitas. Dá uma olhadinha na redação do 444 da CLT, olha o que ele fala. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que sejam aplicáveis e às decisões da autoridade competente. Ou seja, o nosso contrato de trabalho ele só vai exercer efetivamente atividades ilícitas. Por exemplo, o senhor já viu algum anúncio assim, ó, contrata-se o aviãozinho, contrata-se uma mula, contrata-se um auxiliar de roubo? O senhor não vê. Por quê? São atividades ilícitas, não pelo direito do trabalho, mas sim o ilícito penal. Nessa situação, nossos trabalhadores não podem ali efetivamente exercer uma atividade ilícita. Então pode ser objeto de contratação, desde que não seja algo proibido, tanto pelo direito do trabalho ou pelos outros ramos do direito. E a última situação é a forma prescrita ou não defesa em lei. Uma olhadinha, forma prescrita é a forma estabelecida pela legislação. Ou não defesa, ou seja, não é proibida pelos nossos ordenamentos jurídicos. Agora aqui você vai lembrar o seguinte: quando nós olhamos para as formalidades do contrato de trabalho, o senhor vai perceber o seguinte: o contrato de trabalho, a sua regra é não ter formalidade. Então o nosso legislador fala o seguinte: olha, quando nós olhamos para o contrato de trabalho, regra, ele não tem qualquer formalidade.
Tanto que pode ser expresso ou tácito, verbal ou por escrito. São diversas formas que pode haver a contratação. Entretanto, toda regra comporta exceção. Ora, se a regra é a ausência de formalidade, a exceção só pode ser situações onde exista a formalidade, ou seja, existe uma forma pré-estabelecida em lei. Nessas hipóteses de formas pré-estabelecidas em lei, o senhor deve lembrar que o legislador infraconstitucional determina uma proteção maior a determinadas atividades, trazendo uma formalidade a esse contrato de trabalho. Por exemplo, aqui é o caso dos aprendizes. Os aprendizes têm o seu contrato de trabalho escrito. Nós já analisamos isso em aulas anteriores. Beleza? Os nossos elementos essenciais? Agora, os próximos elementos são os elementos naturais de um contrato de trabalho. O que você vai lembrar é o seguinte: os elementos naturais do contrato de trabalho, eles são os mais fáceis. É aqueles que, se estiverem presentes ou não vai mudar em nada o contrato de trabalho. Olha como é fácil isso aqui. Se ele estiver presente ou não vai modificar em absolutamente nada no contrato de trabalho. Ou seja, os elementos naturais são aqueles que são relacionados à estrutura e à própria dinâmica do contrato de trabalho. Dá uma olhadinha. Eu preciso falar, dentro do contrato de trabalho, que você vai trabalhar, em regra, contratação normal, 44 horas por semana. Eu preciso te colocar isso? Eu preciso te colocar, por exemplo, que você vai receber um salário ao final do mês? Não tem necessidade, são elementos naturais. Eu posso ou não colocar. Se eu não colocar, não vai fazer diferença nenhuma, porque eles são inerentes à própria relação de trabalho. Ou seja, se não tiver presente, não vai trazer qualquer prejuízo para a formação do contrato de trabalho. Agora, os elementos acidentais, eles são um pouco diferentes. Dá uma olhadinha nos elementos acidentais, eles são os mais difíceis. Os elementos acidentais, eles são facultativos. Ou seja, as partes podem ou não inserir dentro do contrato de trabalho. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: ele pode ou não ser inserido. Se ele for inserido, ele vai modificar significativamente o contrato de trabalho. Dá uma olhadinha. Ele não precisa ser inserido. Se não estiver presente, não muda em absolutamente nada. Mas se estiver presente, ele vai modificar completamente o nosso contrato de trabalho, beleza? Então, elementos acidentais são facultativos. Mas uma vez presentes, eles vão modificar efetivamente o contrato de trabalho. São diversos elementos acidentais. O que a sua banca cobra dos senhores são dois elementos. O primeiro, a condição e o termo. Ela te cobra a condição resolutiva e o termo do contrato de trabalho. Vamos começar a ver aqui. Condição resolutiva e termo. Professor, que negócio é esse? Dá uma olhadinha. Condição. Você efetivamente está diante de um evento futuro e incerto. Dá uma olhadinha. Condição. Evento futuro de ocorrência incerta. O termo é evento futuro de ocorrência certa. Dá uma olhadinha. Então vamos falar o seguinte, estamos diante de uma condição. Condição é o evento futuro de ocorrência incerta. Existe uma probabilidade de ocorrer determinado evento, mas pode não ocorrer. Então, quando nós olhamos a condição que aparece para os senhores é uma condição chamada condição resolutiva. Da onde o que representa uma condição resolutiva? A resolutiva, a palavra resolutiva vem de resolução, ou seja, você resolve aquela obrigação. Ou seja, para resolver algo, ela produz efeitos. Quando resolve, deixa de produzir efeitos. Então, o que significa uma condição resolutiva? Dá uma olhadinha. Eu vou subordinar a ineficácia do contrato de trabalho ao evento futuro de ocorrência incerta. Ou seja, o meu contrato de trabalho ele vai produzir os seus efeitos enquanto não se operar esta condição. Ele vai produzir os seus efeitos enquanto não ocorrer o evento futuro e incerto. A partir do momento que ocorreu o evento futuro e incerto, o meu contrato de trabalho passa a ser
ineficaz. Então eu subordino a ineficácia ao evento futuro de ocorrência incerta. Professor, isso existe? Existe, eu vou te dar um exemplo. Dá uma olhadinha, artigo 475, parágrafo 2º da CLT, que ele fala: se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, leia-se aposentado por invalidez aí, poderá rescindir com este, o substituto, o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato. Então vamos lá, o empregador está com o seu trabalhador, o empregado ruim, o empregado está muito ruim. O empregado ele acaba sendo aposentado por invalidez. Ou seja, ele tem uma moléstia X que o impede de exercer a sua atividade. Essa aposentadoria por invalidez ele vai se perdurar enquanto existir a invalidez do empregado. Então, de acordo com a moléstia, de mês em mês, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, ele vai ser submetido a uma junta médica perante o INSS. E essa junta médica vai determinar se ele volta ou não trabalhar. Se ele voltar a trabalhar, ele deixa de ser aposentado, é uma reversão, ele volta para ser servidor, ele volta para ser funcionário normal, ele passa a exercer as suas funções de forma corriqueira. Agora, enquanto perdurar essa invalidez, ele vai continuar sendo aposentado. É um assunto bem interessante lá, reversão, alguns chamam de desaposentação. É bem interessante isso aqui no direito previdenciário. Agora, dá uma olhadinha. O nosso aposentado, ele está aposentado por invalidez. Ele pode continuar aposentado, como ele pode simplesmente deixar de ser aposentado, nesse caso, quando desaparecer efetivamente essa moléstia. Então vamos lá, o empregador tem um empregado aposentado por invalidez. Eu vou contratar o Irineu, beleza? O senhor vai lá, o senhor é o dono da empresa, contrata o Irineu para substituir o aposentado por invalidez. Agora, eu posso determinar nesse contrato que vincula o Irineu e os senhores, dentro dessa relação de emprego, a seguinte circunstância: olha, Irineu, eu estou contratando você para que você substitua o meu aposentado por invalidez, tá bom? Ele vai efetivamente voltar um dia, não sei quando. Como pode acontecer dele simplesmente não voltar? Mas eu quero que fique claro para você o seguinte, Irineu, se ele voltar, eu desligo você. Se ele voltar, eu vou rescindir o contrato de trabalho com você. Então, nesse caso, nós temos uma condição resolutiva. Ou seja, o meu contrato de trabalho para com os senhores vai iniciar a produção de todos os seus efeitos jurídicos. Entretanto, a ineficácia do nosso contrato, ou seja, a rescisão desse contrato de trabalho, ela fica condicionada a um evento futuro de ocorrência incerta, ou seja, o retorno desse funcionário aposentado por invalidez. Beleza até aqui, senhores? Tudo tranquilo? Agora, quando nós olhamos para o termo é diferente. O termo é futuro de ocorrência certa. Então, o termo futuro de ocorrência certa, ou seja, é certeza que aquilo vai chegar. Dá uma olhadinha, sem masturbação mental aqui. O senhor deve lembrar na sua prova o seguinte: o termo que aparece para os senhores são os contratos por prazo determinado. Dá uma olhadinha. O contrato por prazo determinado, ele tem o termo inicial, quando você inicia a prestação de serviço, e você tem o termo final, que é o momento onde você deixa de exercer a sua atividade. Agora dá uma olhadinha. O termo, nessa circunstância, ele é um evento futuro de ocorrência certa. Você sabe quando vai terminar o seu contrato de trabalho? Sabe ou não sabe, senhores? Sabe, se for contratado por prazo determinado, você sabe quando vai terminar o seu contrato. Diante disso, nós puxamos o prazo de duração do contrato. Quanto tempo dura o seu contrato de trabalho? Regra: prazo indeterminado. O senhor é contratado a ver navios, a quantos anos for necessário. Lá na universidade, tem professores que estão trabalhando na universidade há mais de 30 anos.
Olha, tem dois professores lá que estão há mais de 30 anos. Meu, dá uma olhadinha, você vai colocar um busto, a faculdade tem 50, a pessoa está há mais de 30 anos, ele fundou a faculdade. Agora, prazo determinado, você vai ser contratado por um prazo estipulado em lei. Regra, prazo indeterminado. Exceção, prazo determinado. Agora, o que eu quero que o senhor lembre é o seguinte, o nosso legislador, ao elaborar a CLT, ele tinha por prioridade observar o princípio da continuidade do contrato de trabalho. Ou seja, o contrato por prazo indeterminado é aquele contrato que, por mais óbvio que seja, ele não tem prazo de duração, ele vai durar enquanto existir a vontade das partes, não tem condição, não tem termo, então ele vai durar enquanto houver interesse. A contrassenso, a contrário senso, o contrato por prazo determinado é aquele contrato que as próprias partes, ou dependendo do caso da legislação, eu vou explicar para vocês, vai estabelecer efetivamente o tempo de duração. Agora, só vai existir prazo determinado quando a legislação assim o permitir. Beleza? Agora, a regra é prazo indeterminado, a exceção é prazo determinado. O legislador fixa de forma precisa quais são os contratos por prazo determinado. E é exatamente daqui que nós começamos na aula que vem. Perfeito? Os contratos por prazo determinado. Um abraço a todos e até o próximo encontro.